Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá e aqui no meu canal você vai encontrar vídeos com muitas dicas e tutoriais sobre arte tradicional e arte digital. Então, se você gosta do assunto, já se inscreve aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer uma pintura de galáxia usando a aquarela. E para isso a gente vai precisar de papel para aquarela de 300 gramas da Monval, tinta aquarela, aqui no caso eu vou usar a caixinha de pastilhas da Sakura de 12 cores, um pincel redondo grande ou médio, vai depender do tamanho da sua pintura, mas o mais importante é que seja redondo, um godê, um copo com água, fita crepe, uma escova de dente que você não vai mais usar e guardanapo ou paninho limpo, de preferência aqueles que não soltam fiapinho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fixar o meu papel e para isso eu costumo usar uma fita crepe simples. E na hora de fixar, gente, a única dica que eu dou é não fazer isso aqui, ó, na pele, porque o pessoal costuma fazer isso para tirar um pouco do excesso de cola da fita e para não acabar machucando o papel, né, na hora que você for retirar ela. Porém, fazendo isso, o que acontece? Você tira toda a oleosidade e suor da pele e passa para a fita, e da fita você passa para o papel. Então isso é muito ruim porque você acaba contaminando a sua folha e com o tempo a tendência é ela amarelar e estragar mais rápido. Então, por favor, não façam mais isso. Eu vou até descartar essa parte aqui e mostrar como que eu faço para desgastar um pouco da cola, que é simplesmente colando e descolando numa parte da mesa que esteja limpa. E de 2 a 3 vezes já é o suficiente. Bom, a próxima coisa que eu vou fazer é já deixar os meus materiais por perto e as minhas tintas prontas. E hoje eu vou usar essa aquarela da Sakura e já vou falar o porquê, né, dessa escolha. Mas como ela vem em pastilha, a gente só tem que dar uma ativada na tinta, pingando um pouquinho de água em cima e esperando poucos segundos que ela já vai estar pronta para uso. E uma pessoa me perguntou por que meu godê brilha. E na verdade ele não brilha, ele é de porcelana e então acaba refletindo mais luz, né, do que os godês de plástico. E eu uso de porcelana porque ele não mancha e não estraga nunca, né? Então, na minha opinião, o preço vale muito a pena. Agora aqui eu peguei 3 pincéis redondos de diferentes tamanhos, porém eu só vou usar um. E para as pinturas mais soltas, como essa que a gente vai fazer, eu aconselho um pincel maiorzinho. Então eu vou usar esse daqui mesmo. E o motivo da minha escolha dessa tinta é que ela é uma tinta de nível escolar e algumas pessoas evitam fazer esse tipo de pintura com esse material escolar porque acham que o resultado não fica tão legal. Mas eu tô aqui para provar para vocês que fica legal sim, que com a prática você pode fazer trabalhos incríveis usando qualquer tipo de tinta. Vou ativar aqui as minhas tintas e logo em seguida eu já vou molhar o meu papel. Molhem o suficiente para cobrir todo o papel, porém evitem deixar pontos de acúmulo de água. Enquanto isso, eu vou preparar as 2 cores que eu vou usar a princípio. E lembrando que na aquarela a gente começa sempre do mais claro para o mais escuro. Então eu vou pegar esse azul cobalto, um pouquinho do magenta, um pouquinho do vermelho e um pouquinho desse azul da Prússia, que é um azul mais escuro, né? Um azul mais fechado. E ao lado eu já vou fazer um tom um pouquinho mais puxado para o roxo. Porém, a primeira coisa que eu vou colocar, né, a primeira tinta, vai ser esse cobalto azul puro, né, que é esse azul mais vivo, e vou simplesmente passar no papel sem pretensão nenhuma, apenas deixando a parte central um pouquinho mais preservada.
Eu esqueci de mencionar, gente, mas nesse caso eu decidi usar o lado mais enrugado do papel. Mas isso é uma escolha pessoal, tá? Então fica a critério de vocês. Vocês podem usar o lado mais liso ou o mais enrugado para conseguir um pouquinho mais de textura. E já com aquela primeira cor que a gente preparou, eu vou focar um pouquinho mais na parte superior esquerda e inferior direita, para que o meio fique com uma mancha um pouquinho mais clara e na diagonal. Nesse ponto, o papel vai começar a enrugar, então a água vai acabar escorrendo para as laterais e com o próprio pincel a gente vai tirando esse excesso de água que fica na borda. Aqui eu espero dar uma leve secada, porém não a ponto de ter que voltar a molhar a folha. Não deixe a folha secar por inteira, porque senão as manchas não vão conseguir se mesclar e não vai ficar com o efeito que a gente quer. Aqui a gente está trabalhando com a técnica úmido sobre úmido, então percebam que o meu papel sempre está úmido e assim ele deve permanecer. Eu vou vir de novo com o azul e percebam que a minha tinta está bem aguadinha e por isso, aos poucos, ela vai se misturar com as cores de baixo e isso vai acontecer com todas as cores que eu for colocando, contanto que o papel não se seque. Então, resumindo, a gente tem que ser um pouquinho rápido sim na colocação da tinta e deixar ela e a água fazerem seu trabalho. Percebam que, por enquanto, eu não estou controlando nada. Eu coloco a tinta onde eu gostaria que ela ficasse a princípio, né? Mas eu meio que deixo ela ir para onde ela quiser. A única coisa que eu vou fazendo é retirando aquele excesso de água das bordas. E vale lembrar, gente, que a escolha das cores é uma coisa muito pessoal. Então você pode aí deixar a sua galáxia mais azulada, ou mais escura, ou mais arroxeada. Enfim, isso vai depender muito do gosto de cada um. Eu vou aplicar agora aquela tinta que eu preparei com magenta, já para começar a criar outras manchas. E enquanto vai dando uma secadinha breve, eu vou preparar as cores mais escuras. Aqui eu só vou usar o azul da Prússia puro. E para ajudar a preservar essa área central, eu posso usar o guardanapo e dar uma leve secadinha, né, para não deixar os tons mais escuros virem tanto para o meio.
E agora eu uso essa mistura de azul da Prússia com preto para ficar um azul assim bem fechado, né? Um azul bem escuro, e para dar mais profundidade para nossa pintura. Aqui eu aproveito para passar uma segunda camada de tons mais avermelhados e simplesmente fico aí observando a mágica da mesclagem acontecer. Olha como fica bonito quando esses tons se mesclam com aquela tinta mais escura que eu já coloquei. Eu vou dar mais uma secadinha aqui para a água não invadir tanto essa parte mais clara, né, do meio que eu quero preservar. E passo uma última camada de azul para trazer um pouquinho mais de vivacidade. Lembrando que a aquarela, quando seca, tende a clarear. Então, caso você queira um resultado mais escuro do que isso, basta você trabalhar com a tinta um pouquinho mais concentrada na mistura. Ou seja, usa um pouquinho mais de tinta e um pouquinho menos de água.
finalizando a guarda, agora sim eu vou esperar secar bem, para que a gente possa dar o toque final, que são as estrelas. Para isso eu vou colocar um pouquinho do branco puro aqui no meu godê, justamente porque eu quero que esse branco seja mais intenso, né? Mais concentrado. Eu molho a minha escova de dente e agora o movimento que eu vou fazer é esse aqui. Eu vou fazer diversos respingos na minha pintura para simular as estrelas. Só tomem cuidado nessa parte para não exagerar demais. Quantas vezes você já pensou que estragou uma pintura ou um desenho, né? Porque você não soube a hora de parar. Eu garanto que comigo já aconteceu várias vezes, dezenas de vezes, mas me contem aqui nos comentários se isso já aconteceu com vocês, porque, sério, gente, isso é praticamente um clássico na vida de um artista. Resumindo, fazendo de uma forma sutil e sabendo a hora de parar, o resultado fica muito mais bonito. Então, sempre se lembrem que menos é mais. Vocês vão reparar que alguns respingos podem vir com força demais e eles não ficam tão redondinhos. Então a gente pode sim dar uma arrumadinha neles, bem de leve, com a pontinha do guardanapo. E tá aí a nossa galáxia. A princípio pode parecer complicado trabalhar com a técnica úmido sobre úmido, mas eu prometo que não é. Essa técnica acaba sendo um ótimo exercício, inclusive para você se soltar e para perder o medo de água, porque sim, os aquarelistas, principalmente no início, morrem de medo de usar muita água e isso é super normal, e esse exercício vai fazer vocês perderem esse medo e se soltarem mais rápido. Bom, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado e eu espero que vocês consigam praticar bastante. E qualquer dúvida, me falem aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo.